nome da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, desejamos a vocês uma excelente semana, uma feliz semana, como acabamos de ouvir nesta música. Sob os cuidados de Deus, sobre a proteção de Deus, sob a graça e a misericórdia do Senhor, temos a certeza que o dia de amanhã será, embora desafiador, um dia cheio de vitórias, dia cheio de coisas boas para se viver e coisas boas para se compartilhar também. Quero dizer a você que nós da Primeira Igreja Batista nos sentimos extremamente honrados por estar aí no seu local de culto. Ou seja ele em casa, seja ele no trabalho ou em qualquer outro lugar onde você esteja nesse momento. Para nós é uma honra nos fazermos presentes aí neste lugar. Portanto, nossa gratidão, nossa palavra de apreço por você abrir a sua casa, seu lar, abrir seu local de trabalho, abrir o seu coração para que nós da Primeira Igreja estejamos presentes com você. A nossa igreja se faz presente na vida dos membros dessa igreja e se faz presente também na vida de todos aqueles que acessam, por desejo pessoal, o site de nossa igreja ou as mídias de nossa igreja. Queremos expor para você duas atividades importantes que podem servi-lo demais. A primeira delas diz respeito ao grupo de intercessão que temos em nossa igreja, que serve a você nas suas necessidades, dores, sofrimentos, angústias. Se você tiver algum pedido para fazer, nesse momento de culto, você pode clicar no link que você tem aí no site, ou através do YouTube, ou as outras mídias, você pode enviar para nós o seu pedido de oração e durante toda a semana nós estaremos orando, intercedendo por você. Esteja certo de que nós vamos acolher o seu pedido. Uma outra forma que nós temos de nos comunicarmos com você, irmos até onde você está, aí na sua casa, por exemplo, é o programa de atividades semanais. Quero sugerir a você para abrir o site de nossa igreja depois, logo na primeira página do seu lado esquerdo, você vai ler informativo semanal. Neste informativo semanal, você terá acesso a todos os links das programações de nossa igreja. São várias programações e você pode acessar uma, duas ou todas elas e participar destes eventos semanais do ministério de nossa igreja. Na área das crianças, na área da juventude, na área da música, na área do gabinete pastoral, na área de educação cristã de nossa igreja, com as aulas e as ministrações da escola bíblica dominical e tantas outras atividades, todas elas à disposição de você. Também temos neste informativo semanal o link do vídeo que estamos gravando semanalmente, e hoje pela manhã, no culto da manhã, nós assistimos este vídeo, o link para você assistir o primeiro depoimento, o primeiro vídeo de depoimento, que na verdade são dois irmãos de sangue, irmãos nossos, membros da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, dois jovens que participaram da gravação deste vídeo. São depoimentos que vamos apresentar para você ao longo desta semana sobre pessoas que tiveram a experiência negativa de pegar a Covid-19 e que, estando em casa, no momento de recuperação, gravaram esses vídeos. Outros que já se recuperaram e testemunham dessa recuperação. Esses vídeos têm a finalidade de promover para você essa grande e importante atitude. Fique em casa, use
utilize-se de todos os meios para se proteger. A juventude está fazendo estes vídeos exatamente para que, em especial, os mais idosos reconheçam essa necessidade de ficar em casa. Nossos jovens estão atuando com os mais velhos de nossa igreja e eles perceberam o quanto muitos deles não estão desenvolvendo essa atitude. Portanto, utilize-se desse vídeo e aproveite. Você pode também no YouTube e no Facebook, clicando em descrição do vídeo que você está vendo, ter esse link destes vídeos. Para finalizar, no rodapé deste informativo semanal, nós temos informações da conta bancária de nossa igreja para que você possa depositar aos pés do Senhor através da transferência bancária, dízimos, ofertas missionárias e oferta para o celeiro de nossa igreja, projeto que atende os carentes, os necessitados de nossa igreja e muitos outros carentes que precisam de alimentação neste momento. Como é bom sabermos que Deus está presente em nós, presente entre nós, onde estamos, como por exemplo aí no seu lar, como por exemplo aqui na igreja. Ele está presente para perdoar, Ele está presente para salvar e Ele está presente também para nos ajudar. Cante esta canção conosco. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus está presente, Deus está presente, Deus pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus irá ouvir nossas orações, nossos lábios vai sobre si levar, pois Deus está presente, pronto para salvar, pronto para ajudar. Deus está presente. Pai, essa é a nossa oração, confiados de que presente está o Senhor em nossos corações. Presente está o Senhor no nosso lar. Presente está o Senhor nos hospitais da nossa cidade, do nosso estado, deste Brasil, nos hospitais do mundo inteiro, ó Pai, pronto para abençoar,
pronto para perdoar, pronto para salvar, pronto para ajudar. Os desígnios do Senhor não vamos entender em muitos casos. E nós queremos estar prontos para nos submetermos a estes desígnios. Sejam eles da forma como queremos ou da forma como não queremos. Mas nós sabemos que o Senhor está pronto para nos ajudar e pronto para nos ajudar e salvar. Obrigado por esta bênção. Obrigado porque o Senhor se faz presente em nós. É a nossa oração no nome precioso de Jesus. Amém, ó Deus. Nós vamos fazer uma leitura bíblica neste momento. E essa leitura bíblica é o texto do apóstolo Paulo, ensinando a cada um de nós como devemos viver como cristão. É um modo de ser cristão com os de dentro da nossa comunidade de fé, como por exemplo a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, mas também o modo de ser cristão fora dessa experiência da comunidade cristã, essa comunidade nossa, Primeira Igreja. Portanto, que esse texto do apóstolo Paulo nos impulsione a amar aqueles membros de nossa igreja, mas também nos impulsione a amar outros tantos que não estão conosco no ambiente, no ministério de nossa igreja. Vamos ler esse texto do apóstolo Paulo. Assim diz a palavra do Senhor. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Vou repetir este último versículo. Repita comigo. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou dar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou
rompendo em Continua o apóstolo Paulo no mesmo texto bíblico, vamos ler juntos. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Claro, esta palavra pratiquem a hospitalidade, podemos fazê-la hoje de forma diferente do que presencialmente. Mas a ideia do apóstolo Paulo é: pratiquem a hospitalidade, cuidem, recebam os outros. Continua o texto bíblico. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos, olha só, irmãos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Todos precisam ser acolhidos neste momento. E nós precisamos praticar essas orientações do apóstolo Paulo. Que consolação em meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Nos braços do meu Deus, oh seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, oh Senhor, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Tenho paz e amor junto a meu Senhor, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, oh seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, oh seguro, descansando no poder de Deus. E descansando nesse poder maravilhoso, nós vamos interceder pelos irmãos
pelas irmãs, por algumas situações. Vamos orar pela irmã Tereza Ferreira, pela irmã Silas Soares Santos, Selma Ferreira Freitas, Ruth Mascarenhas de Lima, Regina Lúcia Dias, Orlando Angelim, Nilda Taliba, Natália Oliveira, Martinha Rabelo, Maria Machado, Maria Gomes de Melo, Maria Ermelinda, Marçal de Souza Sampaio, Lícia Figueira Machado, José Vaz de Melo, José Lino da Conceição, Joaquina Anjos. Esses estão na nossa lista de intercessão do boletim de hoje. Mas a esta lista nós sempre acrescentamos algum outro nome. Por exemplo, o irmão Paulo Cabral Pimentel Filho é membro da Primeira Igreja Batista de Belém, no Pará, e o pai dele, Paulo Cabral Pimentel, é diácono aqui da nossa igreja. E o Paulo Filho é médico, repito, e ele está precisando de nossa oração porque há uma suspeita de coronavírus. André e Magda. André também está no UTI do hospital, precisando também. Eduardo Henrique é membro da igreja que está no hospital Felipe Pinel. Ele teve uma queda em casa e foi levado para este hospital. Rosângela, do irmão Teófilo Figueiredo, né? Teógenes, desculpe. Puxa vida, Teógenes Figueiredo. A Rosângela também precisa da nossa oração. Jorge Becker também estava com suspeita do vírus. Eva Ferreira Coutinho, é mãe do irmão Ivan Coutinho. Ela é da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Ela precisa também, tem 82 anos, suspeita do corona, então oremos por ela. Vamos orar também pela família enlutada. Essa semana nós perdemos uma queridíssima irmã aqui da nossa igreja, uma irmã de 96 anos, casada com seu Paulo Ribeiro, de 98, e os dois já passavam quase 80 anos de casados. Não chega a 80, mas iam chegar lá. E ela nos deixou na sexta-feira. Ela teve uma queda em casa também, e foi internada, e nessa sexta-feira ela nos deixou. E orem pela consolação da família, basicamente pela filha, irmã, que é diaconisa da nossa igreja, Eneida Soares Ribeiro, e também os demais membros da família, como o seu Paulo, que é o pai da Eneida. Então vamos curvar as cabeças e vamos orar por estes irmãos. Senhor amado, nós rendemos graças ao Teu nome por podermos nos aproximar de Ti em oração. Nós Te rendemos graças porque, apesar de todas as coisas, Tu és o centro das nossas vidas. És o Senhor da igreja, és o Senhor da história, o Senhor nosso. Pedimos que nos ajudes a viver uma vida de gratidão por tudo aquilo que nos acontece e por tudo aquilo que deixa de acontecer, que gostaríamos que acontecesse. Nós Te damos graças por estes irmãos cujos nomes foram aqui mencionados. Pedimos a Tua graça sobre eles, Teu amor constante, a Tua presença ao lado desses leitos. Oramos pelo irmão Paulo Cabral Pimentel Filho, pelo irmão André e pela sua esposa Magda. Oramos pelo irmão Eduardo Henrique, pela Rosângela do irmão Teógenes, pelo Jorge Becker, pela irmã Eva Ferreira Coutinho. E, Senhor, queremos orar também nesta hora, especialmente pelo consolo da família da irmã Eneida Soares Ribeiro. Obrigado, Senhor, porque a irmã Edna viveu tantos anos conosco, foi uma bênção aqui nesta igreja, foi uma bênção na denominação batista brasileira, foi uma bênção para a sua família, e agora ela nos deixa para receber o prêmio da Tua parte. Fica com ela, fica com a família, guardando a família, Senhor,
neste instante de separação tão difícil. Oramos especialmente pelo seu Paulo, compreensivelmente abalado pela perda da sua companheira de tantas décadas. Guarda toda esta família debaixo dos teus cuidados. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia ou acessar o texto bíblico no seu celular ou no tablet ou no computador ou onde quer que for, que você leia conosco o texto que é um versículo apenas em 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Repetindo, 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Teologia do corpo sarado. Vamos orar. Senhor, mais uma vez suplicamos que a Tua voz se faça ouvir aonde quer que ela esteja sendo sintonizada nesta hora. Guarda os Teus filhos em casa, a maioria, e essa pequena minoria, Senhor, que está trabalhando fora, nas ruas, em contato com o público, seja guardada por Ti, protegida pelos Teus anjos. Fala-nos agora, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você não é uma alma penada. Não é. Você não é um fantasma. Você tem um espírito, mas esse espírito habita dentro de um corpo. E eu queria nesta noite falar sobre uma teologia do corpo. Muito falamos em alma, muito falamos em espírito, muito pensamos na vida pós-mortem, aquilo que nos aguarda depois da nossa partida. Mas e o corpo? E esse corpo com o qual nos movemos e com o qual vivemos, convivemos, como é que é isso? Será que existe uma visão de Deus para ele? Há uma teologia do corpo sarado? Paulo diz aqui que nós somos o santuário de Deus, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu tenho a impressão que Paulo colheu essa ideia de uma ideia de Jesus. Quando Jesus falou em João capítulo 2, ele diz, João 2, versículo 19 a 21, ele diz: Destruí este santuário, ou seja, vocês destroem este santuário, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus prosseguiram: Este santuário levou 46 anos para ser construído, para ser edificado, e tu o levantarás em 3 dias, como a dizer, tem certeza que é isso mesmo que o Senhor está falando? Nós estamos entendendo direito? Mas o versículo 21 diz: Mas o santuário ao qual ele se referia era o seu corpo. O santuário ao qual ele se referia era o seu corpo. Então nós temos na palavra de Deus algumas instruções sobre o corpo. Nós temos aqui os fundamentos básicos de uma teologia do corpo sarado. E a primeira postura do crente em relação ao seu corpo é de agradecimento. Então, em primeiro lugar, nós devemos agradecer a Deus o corpo que Ele nos deu. Devemos agradecer a Deus o corpo que Ele nos deu. Não é preciso muita expertise para descobrir que eu sou baixinho, né? Eu tenho 1,62 m de altura só. E com o passar dos anos, eu acho que eu já tenho 1,61 m. Isso é quando eu era jovem, mas à medida que a coluna vai envergando, a gente vai diminuindo, você sabe disso. E essa coisa de ser baixinho me incomodou muito, foi um problema especial durante os dias turbulentos de todo mundo, os dias turbulentos da adolescência.
Naquele tempo era muito complicado ver os amigos da mesma idade, imensos, grandes, uns gigantes pela própria natureza, e eu baixinho. Então eu ficava me perguntando, mas poxa, Senhor, por que me fizeste baixinho? E batia, sabe, uma inveja, especialmente menino, bobo, especialmente quando alguns desses garotos da minha idade, ou até mais novos, arranjavam as namoradas bonitas, porque eles eram grandes e elas eram bonitas, e o baixinho ficava sem ninguém. Confissão pública, né? E isso foi terrível para a minha formação, como você pode imaginar. Eu cheguei até a usar, como adolescente, uns sapatos que tinham uns 5 centímetros de altura, sapatos ridículos, que acrescentavam alguma estatura à minha altura. Ridículos. Mas isso foi passando, o tempo foi passando, e quando eu estava com 19 anos, foi ainda no tempo do seminário, com 19 anos eu ouvi uma mensagem. Veja como a palavra de Deus tem solução até mesmo para os nossos complexos. Até mesmo para os nossos complexos. Era uma palavra do Salmo 139, e o pregador usou essa palavra, versículos 13 e 14. Salmo 139, 13 e 14. Tu formaste, é o salmista dizendo para Deus, tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Então veja esses 2 versículos. Tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Ou seja, o contexto aqui, hoje nós compramos as roupas prontas, né, nas casas, nos grandes magazins, mas naqueles dias a mulher ela tecia, ela fazia o próprio tecido, por isso que se chama tecido, vem do verbo tecer. Ela tinha que pegar uns fios e ficar passando, né, para lá, dando volta, indo e voltando, e aí formava o tecido com o qual depois ela iria fazer a roupa. Olha que trabalheira que era. Pois o salmista usa essa figura do ser tecido para mostrar que nós, ainda no interior do útero da mãe, nós fomos tecidos por Deus. Ele trabalhou a gente num nível e no outro. E meus irmãos, eu sentia que aquela palavra detonava o meu complexo, como aliás detona qualquer complexo de inferioridade à palavra de Deus. Eu entendi que o meu corpo, tal como ele é, com as suas limitações, com as suas feiuras, digamos assim, né, ou imperfeições, ele é uma dádiva do céu, é uma dádiva de Deus, e a mim me compete o quê? Agradecer a Deus o fato de que Ele me teceu. Olha, você não queira imaginar como essa palavra foi poderosamente terapêutica, como aquilo me curou desse sentimento bobo, digamos assim, para não dizer ruim. Ruim não era tanto, mas era um sentimento bobo, um sentimento de imaturidade. E esta palavra de Deus trouxe à luz o fato de que se eu sou como sou, é porque Deus me fez assim. Eu quero dizer que se você é como você é, Deus também fez você assim. É verdade que essa compreensão não aumentou a minha estatura. Continuei baixinho, do mesmo jeito, mas digamos assim que hoje eu seja um baixinho feliz. Hoje não, desde essa época, quando ouvi esta poderosa palavra de Deus aplicada à minha necessidade pessoal. Então Deus, Ele nos teceu, Ele nos fez, Ele fez esse corpo que você tem. Ah, mas eu sou muito gordo, Deus fez você assim. Eu sou muito magro, Deus fez você assim. Ah, eu sou alto demais. E é engraçado que os altos demais, eles acabam vivendo como? Eles acabam ficando curvados, né? Eles ficam curvados, corcundas até de certa forma, porque eles têm que olhar a cabeça para onde, para não bater aqui nesse troço. Então, quer dizer, eu nunca tive esse problema. Qualquer lugar eu podia me esticar todo, que a cabeça não batia em lugar nenhum. É uma bênção. Hoje eu agradeço a Deus o fato de ser baixinho,
E o fato de ser baixinho é, para mim, um ponto até de orgulho. Deus me fez desse jeito, olha que coisa maravilhosa o Senhor fazer a gente assim. E o fato de agradecer a Deus o jeito de a gente ser, acaba fazendo a gente reclamar menos e faz a gente, em contrapartida, agradecer mais. Então, o primeiro passo de uma teologia do corpo sarado é agradecer a Deus o corpo que Ele nos deu. Mas há um segundo passo aqui. O segundo passo é que nós devemos zelar pelo corpo que Deus nos deu. Zelar. Antigamente as igrejas todas tinham um funcionário chamado zelador. Lembra disso? A igreja tinha o zelador. O que o zelador fazia? Ele zelava. Ele limpava os bancos, ele varria os corredores, tirava a poeira do púlpito, das cadeiras, todo lugar. Ele zelava pelo bem do patrimônio que não era dele, mas a ele competia cuidar. Então, nós também não somos donos deste corpo, somos, digamos assim, inquilinos, e um dia nós vamos ter que devolver esse patrimônio ao seu legítimo dono. O corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus que o deu, diz o Eclesiastes. Mas como nós podemos zelar? Como podemos ser bons zeladores do nosso corpo? Em primeiro lugar, nós podemos ser zeladores, bons zeladores do nosso corpo, bons mordomos do nosso corpo, vigiando o que a gente come. Então, em primeiro lugar, vigie o que você come. Ora, é sabido hoje, mais do que nunca, com as facilidades de informação, de troca de informação, é médico gravando vídeo, enfermeiro, nutricionista, todo mundo falando, a voz é unânime, a palavra é uma só: coma direito. A comida ajuda você a manter a sua saúde. Você sabe que maus hábitos alimentares trazem problemas. Muita fritura, por exemplo, batata frita em excesso, muita pizza. Você que é de São Paulo, muita pizza. Você que gosta muito de sorvete, banana split. É gostoso demais, eu reconheço. E falando isso agora, dá fome, né? Banana split é uma beleza, mas você sabe que banana split é uma banana de dinamite, porque ela vai explodir e vai acabar com a sua saúde se você insistir muito nisso. Muito hambúrguer, ou seja, muita torta doce. A verdade é, para resumir, que nós envenenamos o nosso organismo, nós estragamos o nosso corpo, nós entupimos as nossas veias, depois o sangue vai querer correr como ele corre, fluir como ele flui, e não vai conseguir, porque vai ser bloqueado por causa da comida errada. Porque mais cedo ou mais tarde, não há negar, mais cedo ou mais tarde, o corpo vai apresentar a fatura. Você vai ter que pagar por estas aventuras perigosas no território da nutrição, digamos assim. Vai ter que pagar. Então vigie o que você come, é muito importante, comer saudável. Não vou passar aqui uma lista de coisas que você pode e que não pode comer, nem me compete, e este púlpito não se ocupa de tanta particularidade, mas do princípio geral, de que você deve se preocupar com aquilo que você come. Segundo lugar, pratique esportes. Pratique esportes. Eu fico feliz quando passo perto do Maracanã e vejo 548 pessoas dando voltas em torno do Maracanã. É gente correndo, é gente andando, é gente pedalando, gente empurrando o carrinho de bebê, isso no entorno do Maracanã, também aqui no Rio de Janeiro, no aterro do Flamengo. Então é bonito, na orla, de um modo geral, você vê as pessoas fazendo isso. Não sei o que você vai fazer, você precisa fazer alguma coisa, não pode ficar parado. Já se disse que o ser humano não foi feito para correr. É polêmico hoje o fato de você correr tantos quilômetros, mas o casalzinho ali, por exemplo, que nos assessora na gravação do culto, são atletas que gostam de correr, eles correm muito, ninguém consegue pegá-los. Então, é preciso a gente se mexer.
Você vai dizer, mas para correr tem que comprar tênis, e tênis só se for Nike, é muito caro. Não precisa se especializar e comprar o que há de mais chique. Olha, na África, os corredores mais importantes que ganham essas corridas internacionais, eles usam um tênis especialíssimo que foi dado por Deus aos seus pés, descalços. Eles correm descalços, e olha que o terreno não é asfalto, não é legal. Então você não tem desculpa. Caminhar é saudável. Procure caminhar meia hora por dia, 1 hora por dia. Peça instruções aí ao Dr. Google, mas faça alguma coisa, mexa-se, movimente-se. Agora, por favor, boxe não. Boxe não, porque aquilo para mim não é esporte. Eu acho que boxe é tão selvagem, é tão cruel, que deveria ser proibido pela SPAR, Sociedade Protetora dos Animais Racionais. Sociedade Protetora dos Animais... não existe? Se não existe, então vamos criar a Sociedade Protetora dos Animais Racionais, porque é um absurdo você ver o vídeo, o camarada com a mão, e o sujeito tem músculo puro, dá um soco no rosto do outro, e você vê aquilo em câmera lenta, você vê que o cérebro do sujeito vira uma gelatina dentro da cabeça dele. Não tem como. Aquilo é pecado, não é possível. Boxe não, pelo amor de Deus, literalmente. Tente fazer alguma coisa. Assim que passar a pandemia, comece um programa simples de caminhada, se for possível correr, nadar, quem sabe. Nós temos irmãos aqui na igreja que preferem nadar, gostam de nadar, ótimo. Então faça alguma coisa agora, enquanto você é jovem, faça alguma coisa depois, quando você for adulto, enquanto você é adulto, e mesmo que for velhinho, você pode também começar um programa de prática de esportes. Quando eu digo mesmo velhinho, eu li um livro de Stanley Jones. Stanley Jones foi um missionário metodista na Índia por muitos anos, e ele morreu com 89, quase 90 anos. Até meses antes de morrer, ele ainda fazia ginástica. E olha que naquele tempo, hoje todo velhinho faz, né? Mas naquela época, década de 70 para trás, achava-se que ginástica era coisa de jovens apenas. Hoje, graças a Deus, há uma outra compreensão disso. Então, vigie o que você come, pratique esportes, em terceiro lugar, estabeleça bons hábitos que vão fortalecer a sua saúde. E por bons hábitos eu quero dizer, por exemplo, que eu tenho que me cuidar disso, é dormir cedo e acordar cedo. Eu li um livro do Rui Barbosa, chamado Oração aos Moços. Nesse livro, ele aconselha os jovens bacharéis, jovens que estavam se formando, ele aconselha a que eles durmam cedo e acordem cedo. E ele diz de onde ele tirou essa ideia: da observância dos animais. Observando os animais que vão dormir cedo, né, e acordam também mais cedo ainda. Então ele disse que isso é saudável. Eu repito que eu tenho que melhorar nessa área, eu não consigo dormir cedo, né, embora acorde cedo. Já que falamos de bons hábitos, por favor, fique longe das drogas. Passe longe do território das drogas. Se você deseja ser um vencedor, você precisa fugir desse câncer chamado droga, que mata sem misericórdia. Estou falando de maconha, estou falando de crack, estou falando de cocaína, essas drogas que são vendidas aí, é preciso ficar longe delas, como também é preciso ficar longe de outras drogas lícitas que matam igualmente. Toda a família do álcool está aí. Você exagerou no álcool, você está realmente se candidatando a morrer cedo. As drogas matam, é um slogan e não é à toa. Mataram, por exemplo, Jimi Hendrix, um dos maiores guitarristas do mundo, morreu com 27 anos de idade. Elas mataram Marilyn Monroe, aquela atriz famosa, com 36 anos de idade. Matou Elis Regina
com idade igual, 36 anos, a cantora brasileira, uma das mais afinadas cantoras do Brasil. Tim Maia morreu com 55 anos, droga também. Nara Leão morreu com 47 anos, droga. Mais recentemente, Amy Winehouse morreu com 27 anos de idade, meus irmãos. Já pensou uma criança de 27 anos, a vida ceifada porque as drogas causaram esse mal. Elvis Presley, quem não lembra de Elvis Presley? 42 anos de idade, ele morreu em 1977. Judy Garland morreu também com 47 anos de idade, tudo. E olha, eu só separei alguns porque há inúmeros sites mostrando os grandes artistas que morreram ceifados pela droga. A droga mata, então fique longe das drogas. Mas há uma última coisa também para você fazer, para você cuidar da sua saúde. Procure preservar a pureza sexual. Procure preservar a pureza sexual. Em João capítulo 17, versículo 14, o Senhor Jesus disse assim: eu lhes dei, falando dos discípulos, a tua palavra, o mundo os odiou. E por que o mundo os odiou? O mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Presta atenção nessa palavra. O mundo os odiou. E por quê? Porque eles não são do mundo. Meus irmãos, o mundo nos odeia porque os nossos valores e os nossos padrões são diferentes daqueles do mundo. No mundo é muito normal, é considerado normal o namoro ser igual ao casamento, mas para os crentes não é. Para os crentes não é. Os crentes têm outro conceito de namoro, outro conceito de casamento, outro conceito de sexo, outro conceito de negociar. O comerciante cristão negocia diferentemente do comerciante não cristão. Ou seja, há um procedimento cristão próprio que o Novo Testamento nos fornece. Então, a Bíblia recomenda, por exemplo, a castidade. O mundo ri da castidade. O mundo defende o adultério, que já nem chama mais de adultério e que até deixou de ser crime aí na nossa lei. Há algumas pessoas que dizem, não, mas o sexo, assim como a gente precisa de comida, precisa de sexo. Será que é a mesma coisa? Eu vou mostrar que não. Comida a gente precisa mesmo, está chegando a hora do almoço, a gente tem que almoçar, chegou a hora de lanchar à noite ou jantar, tem que fazer isso, não tem como, ou faz ou morre. Sexo não é assim. Nós ouvimos o tempo todo as pessoas dizendo que sexo é fundamental para a felicidade. Pode ser, mas aí eu vou trazer a você um argumento que eu ouvi de um dos maiores pregadores do século XX, chamado John Stott. John Stott veio a São Paulo um dia, e ele pregou, e ele falou à USP também, aos estudantes da USP, e eu fui atrás, fui ouvir também. E lá um estudante, ele abriu a palavra, e um estudante perguntou, e sobre a sexualidade? Há espaço hoje para a sexualidade de acordo com a Bíblia? Aí ele falou sobre isso, e olha, o que ele falou me acendeu muitas luzes. Ele disse, muita gente diz que a expressão da sexualidade é necessária para a realização da felicidade. Não é. Por que não é? Ele falou, a pessoa mais feliz deste mundo chamava-se Jesus Cristo. E ele não precisou praticar a sexualidade para ser uma pessoa feliz. Olha que palavra! Não precisou para ser uma pessoa feliz. E olha, irmãos, nós vivemos, por causa disso, por nos distanciarmos do padrão da palavra de Deus, nós nos tornamos uma sociedade que, embora seja chamada cristã, viva longe do padrão cristão da sexualidade. Isso que é um contrassenso. É a maior sociedade cristã do Ocidente, o maior país católico do mundo, e, no entanto, nós temos uma ética pagã da sexualidade. Temos uma ética pagã, e isso não começou agora há pouco, não. Há um livrão chamado Casa Grande e Senzala,
autor Gilberto Freire. O Gilberto Freire foi um grande intelectual no início do século XX no Brasil, influenciado que foi, inclusive, pela sua formação no Colégio Batista em Recife. E até um livro chamado Gilberto Freire, o Protestante, porque ele chegou até a ser batizado na Igreja Batista. Mas Gilberto Freire, nessa grande obra de sociologia, de antropologia brasileira, ele faz um trocadilho com duas palavras. Ele diz assim: os europeus trouxeram para cá a civilização, mas junto com a civilização, eles trouxeram também a sifilização. Civilização trouxe sifilização, a sífilis. Ou seja, nós praticamos uma ética tão alheia à ética do Novo Testamento, que nós acabamos por, em vez de civilizar, sifilizar aqueles que aqui estavam antes de nós. Irmãos, fora da moldura do casamento, a prática sexual configura desobediência, configura pecado. E a Bíblia é clara, muito clara sobre isso. Então, além de agradecer a Deus o corpo que nós temos, além de zelar, de preservar o corpo que nós temos, há um último passo na teologia do corpo sarado. É que nós devemos, em terceiro lugar, devemos disponibilizar o nosso corpo para a glória de Deus. Ou seja, nós devemos usar o nosso corpo para a glória de Deus. Em Romanos capítulo 6, versículos 12 e 13, nós temos ali duas formas, Paulo resume, duas formas de se usar o corpo. Duas formas de se usar o corpo. Ele diz, Romanos 6, 12, portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Tampouco, quer dizer, nem também, apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos do mal. Não façam isso. Mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos e os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. O que Paulo está dizendo aqui, em resumo? Que nós temos duas formas de usar o nosso corpo em relação à vida espiritual. Nós podemos oferecer os nossos corpos para que eles sejam instrumentos do pecado, instrumentos da injustiça, instrumentos da imoralidade, ou nós podemos usar o nosso corpo para ser instrumento na mão de Deus. Instrumentos nas mãos de Deus. E isso tem a ver com aquilo que Paulo já havia escrito em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer vos relacioneis com as pessoas, o que vocês, quer namoreis, quer caseis, o que você fizer, tudo na sua vida. Olha que princípio ético maravilhoso, universal, serve para tudo e para todas as pessoas. Tudo que você for fazer, pergunte antes, será que isso vai servir para a glória de Deus? O uso do seu corpo vai ser para a glória de Deus? Além disso, nós teremos um dia que dar contas do uso que fizemos do nosso corpo. Paulo também escreve em 2 Coríntios 5,10, pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo. Olha como o corpo é instrumento aqui, ó. Por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. Então, um dia nós daremos conta a Deus do corpo que nós temos e do uso que dele fizemos. Eu me lembro de uma frase que uma vez eu ouvi no rádio, era uma conselheira, ela não era crente, era um conselheiro de rádio aí naturalmente, e ela dizia assim, não faça do seu corpo uma feira a qualquer um que passe. Olha que frase, não faça do seu corpo uma feira para qualquer um que passe. Então nós temos no Novo Testamento modelos
modelos de uso do corpo para a glória de Deus. Então, que o seu corpo seja, querido irmão, querida irmã, usado para a glória de Deus. Eu citei Stanley Jones aqui, eu queria terminar com ele. Tem um livro dele que não foi traduzido para o português, um livro fino chamado O Divino Sim. O Divino Sim. E nesse livro, ele já escreveu, no prefácio se lê lá que ele escreveu o livro, mas às vezes ele ficava meio fora de órbita, então o livro, às vezes algumas coisas não fazem muito sentido, mas foi o último livro dele, publicado em 1975. E lá pelas tantas, ele fala, ele dialoga com o próprio corpo, ele conversa com o seu corpo. Ele está quase com 90 anos, 89, lá vai fumaça, e aí ele fala assim: velho e caro corpo, durante as últimas 9 décadas, temos caminhado juntos pelas estradas poeirentas, temos viajado pelos vários continentes, e você sempre, sem reclamar, mesmo quando eu coloquei sobre você cargas impossíveis de carregar. Obrigado pelo seu serviço fiel. E agora você diz que vai ser fiel até que a morte nos separe. Olha que interessante, ele e o corpo. Até que a morte nos separe. Quando essa separação vier, eu vou olhar para você, cumprimentá-lo e agradecer-lhe tudo. E vou lhe dizer: quando eu receber o meu novo corpo imortal, espero que ele tenha muita coisa de você nele. Obrigado novamente por tudo. Conversando com o seu corpo. Você já conversou com o seu corpo? É interessante, né? É muito bom de fazer, é um exercício super curioso. Mas que você valorize este dom imenso, maravilhoso que Deus deu a você, chamado corpo. Tem muito vírus querendo destruir esse corpo, mas você deve preservá-lo para a glória de Deus. Senhor amado, Deus querido, Pai eterno, nós te damos graças pelo teu carinho por nós. Obrigado porque nos criaste do jeito que somos e queres nos usar do jeito que somos. Ajuda-nos, pois, a sermos fiéis a Ti, a assimilar os princípios da Tua palavra para a nossa ética, para a nossa vida em geral. Ajuda-nos a tratar as pessoas com o respeito que a Tua palavra sempre elogia e cumprimenta. Nós queremos, Senhor, viver uma vida que agrade a Ti. Ajuda-nos, pois, a cuidar zelosamente deste corpo que nos deste por algum tempo nesta vida, que nós sejamos bons mordomos dele e que com ele nós possamos glorificar o teu nome. Eis a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se minha vida, oh Deus.
Nós, antes de encerrar o culto, queremos agradecer a você, a sua companhia. Foi muito bom ter estado com você nesta hora de culto. Que o Senhor abençoe a sua semana, que você seja uma bênção em casa ou fora dela. Se você tiver que sair, se tiver que colocar o pé fora de casa, coloca máscara no rosto. Nós estamos todos ficando mascarólogos, né? Estamos aprendendo tudo sobre máscara e não saia de casa sem ela. É importante, né? A gente tentar se precaver. Obrigado aos irmãos que tornaram possível a realização deste culto. Obrigado aos irmãos da música, ministro Eduardo Transcoversky Gonçalves, o baterista, seminarista Mateus Marcelino e a pianista e vocalista Thalita Siqueira. Muito obrigado a vocês. Obrigado ao irmão João Marcos Sorém, que serviu de apoio logístico à realização deste culto. Ele é da gerência administrativa. E também do outro ministério, da SECOM, Secretaria de Comunicação. Nós agradecemos ao casal Luiz e Luciana Persiliano, ao irmão Pedro Paulo Paranhos Brandão Júnior e ao Carlos Roberto. Deus possa abençoar a vida de vocês nesta nova semana que se inicia. Nós queremos também, eu quero agradecer, irmãos, a fidelidade. Eu agradeço a Deus a fidelidade dos irmãos, porque realmente até eu estou recebendo comunicação de depósito, transferência bancária que foi feita para a igreja, mas eu não sei para quem mandar, manda para o pastor, aí eu mando, encaminho para a tesouraria. É um aspecto novo do ministério, e se você puder usar a conta bancária para depositar o seu dízimo, né, a igreja agradece, a causa do Senhor agradece. Convido você para a próxima quarta-feira, às 19h30, direto lá de casa, o culto ao vivo da quarta-feira, culto de oração. E no próximo domingo, 10 horas da manhã, e às 19h, estamos aqui de novo neste canal. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. E eu queria ler para terminar Efésios capítulo 3, versículo 20, que diz assim: aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém.